quinto ano, tudo bem? Vamos lá agora para o nosso módulo 15, tá? E aí a gente vai dar um pulinho mais para frente e aí vamos ver, tá? No nosso módulo 15, os verbos impessoais, tá? Então vamos lá pensar, o que seria um verbo impessoal? É um verbo de uma ação que não está ligada a uma pessoa. Quem são esses verbos impessoais, tá? Vamos lá ver eles, ó. Existem verbos que são destituídos de sujeito, ou seja, não estão ligados a um sujeito, a uma pessoa que está fazendo aquela ação, tá? Ou seja, não existem pessoas verbais que sejam atribuídas a eles. Esses verbos são chamados de impessoais, porque não tem pessoa fazendo aquela ação, né? Quem são esses verbos? Primeiro lugar, aqueles que indicam fenômeno da natureza. Lembra, quando a gente começa a estudar verbo, a gente tem quais são os tipos de verbo? Verbo de ação, verbo de fenômeno da natureza e verbo que indica a expressão, sentimento, né, de estado, né, que a gente chama. Então, olha só. Então, os verbos que indicam fenômeno da natureza são impessoais. Por quê? Não são as pessoas, não sou eu que faço chover, não sou eu que faço anoitecer, não sou eu que faço nevar, não sou eu que faço trovejar. Então, assim, não dependem de pessoas para acontecer, tá? Qual outro verbo que é impessoal? O verbo haver, quando eu substituo ele por existir, ou seja, quando o verbo haver significa existência, ele é impessoal. Então, se eu falo assim, se você pergunta para Michelle, o que tem do seu lado? Do meu lado, há uma garrafa d'água, tá? Então, existe uma garrafa d'água. Esse verbo haver é impessoal aí, tá? Aí, olha só. Ou então, quando ele tem sentido de tempo, olha lá, ó. Ou quando você substituir por faz, olha lá. Há muito tempo não leio tirinhas. Faz muito tempo eu não leio tirinhas. Então, o verbo haver, quando é existência ou quando indica tempo, né? Ou seja, que você pode substituir por fazer, né? Faz tempo, ele é impessoal. Quais são os outros verbos? O verbo fazer e o verbo ser, quando indicam tempo, tá? Então, faz 10 anos que eu dou aula, tá? Faz 10 dias que eu comprei uma cafeteira, tá? Então, era quase meia-noite e todos correram para ler suas histórias. Era meio-dia quando eu comecei a filmar essa aula, tá? Então, assim, o verbo ser e o verbo fazer, quando indicam tempo, tá? Eles são impessoais também. Mas aí existe uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. O A com H e o A purinho, tá? Então, vamos lá. O A com H, foi demais. Vamos voltar lá. Enquanto isso eu vou falando. O A com H, ele é o verbo, tá? E o A sem H? O A sem H pode ser um monte de coisa. Então, vamos ver aqui, ó. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Tá chegando, cheguei. Então, olha só. Ih, foi demais. Espera aí. Cheguei lá, aqui, ó. Cheguei. Então, vamos lá. Quem é o A com H e quem é o A sem H? Então, olha só. O A sem H pode ser artigo, aquele que acompanha um substantivo. A menina, tá? A menina chorou durante a aula. A bolsa amarela é um livro de uma autora chamada Lígia Bojunga. Deixa eu ver, a minha televisão está desligada. Esse A aí é artigo, é aquele que determina, né? Tem um A preposição, que é aquele que indica para algum lugar, lembra? Então vamos lá, ó, palavra invariável que liga
outras palavras. Então, olha só, você pode substituir ela por para, lembra? Vou à praia. Vou para a praia, tá? Vou às compras. Vou para as compras, né? Vou fazer compras. Então, esse aí significa para, é preposição, tá? O outro A sem H pode ser pronome oblíquo. Como? Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Natália, você entregou as suas tarefas? Sim, entreguei as. Esse as aí significa as tarefas. Léo, você tirou a meia depois da educação física? Sim, tirei a. Então, esse a aí é que você tirou a meia. Então, aí ele é pronome oblíquo, tá? E o a com H com acentinho, ele é verbo. E aí é verbo o quê? Lembra? Impessoal. Então, ele pode indicar existência ou indicar tempo. Então, aí ele botou dois exemplos, ó, indicando existência. Há muitas histórias em quadrinhos. Existem muitas histórias em quadrinhos. Então, aí, verbo impessoal. E o outro que indica tempo. Meu primo leu essa história há 2 semanas. Meu primo leu essa história faz 2 semanas. Então, o que acontece? O A sem H, tá? Ele pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome oblíquo, tá? E o A com H é verbo, tá? Impessoal, tá bom? Aí nós vamos fazer os exercícios e na aula a gente corrige. Beleza, gente? Então, ó, beijo, até a próxima!